Olá, Rogério. Boa noite, bom dia, não sei, já passou, né? Bom dia. Queria falar com você sobre o lance mais decisivo do jogo, né? A falha defensiva, o torcedor ficou na bronca mais uma vez com o goleiro Ronaldo. Queria saber de você mais uma vez. Você tem indicado algum reforço para essa posição? Ou você entende que os 3 que você tem no momento dá para levar até o final do ano? Porque a gente acaba vendo em alguns jogos alguns erros primários nessa posição do gol, tanto com o Marcos Felipe, agora com o Ronaldo. Sobre falar nomes, essas coisas, eu não vou fazer isso. Acho injusto nesse momento. Eu vim aqui numa entrevista depois de um empate com uma análise. Eu não vi ainda todos os gols, eu vi posicionamento e tudo. Não vou falar sobre isso. Nós estamos atrás de reforços em mais do que uma posição. É só isso que eu posso falar. Uma pena, o terceiro gol que eu não fiquei com a certeza, eu acho que passou, não sei se foi baixo da perna ou eu não consegui ver exatamente do ângulo que eu estava, mas eles têm sempre tentado fazer o seu melhor. É difícil, essa posição é uma posição difícil de você viver quando você tem uma vaia ou uma desconfiança, né, por parte do torcedor. A confiança ela é predominante para você ter sucesso nessa posição. Eu lamento, às vezes, sofrer um gol ou um erro, alguma coisa, uma saída de jogo que reflita numa vaia do torcedor, porque a tendência é que você perca a confiança no decorrer dos minutos, né? Eu só lamento que isso aconteça. Boa noite, professor. Eu tinha visto uma matéria essa semana de que o Bahia era a equipe que mais desperdiçava oportunidades. Continua, deve ter crescido mais ainda. Exato, de tipo, um jogo até como esse que vira o jogo e acaba deixando o triunfo escapar dentro da partida. Como é que você vê essa situação onde mesmo hoje a gente estando bem na tabela, em 4º lugar, chegando à marca de 30 pontos, mas sabendo que poderia estar muito além, o que é que falta, o que é que está acontecendo? Eu acho que, primeiro, hoje era um jogo que você tinha que vencer independente de qualquer coisa. Você tinha que dar um jeito de vencer, e nós não conseguimos. Acho que a gente oscilou muito durante o jogo. Começou um pouco distraído, reagiu bem, dominou o jogo, fez 1-1, fez 2-1, e aí nós tivemos um pouquinho de soberba. Nós deixamos de tocar de maneira objetiva para ir para o gol. Nós quisemos mostrar que nós sabemos ter posse de bola, controle de jogo, e nós por 5, 10 minutos deixamos de matar o jogo naquele momento de fazer o 3-1. Então assim, a maneira de jogar, sim, é a maneira que nós jogamos. O objetivo, gol. Nós deixamos um pouquinho e tivemos um pouco de soberba naquele momento. E aí o adversário vai se instalando no jogo, vai também tendo uma oportunidade ou outra. Acho que eles criaram relativamente pouco para fazer 3 gols na gente. Acho que nós criamos muito para só fazer 3 gols, mas aí é empurrar a bola para dentro no final ali, a bola entrar, aí é do jogo, você acaba não controlando. Mesmo assim, eu também tenho que destacar o fato de não se desistir do jogo até o final, né? Você, mesmo tomando uma virada, saindo perdendo, teve força, tomando uma virada, teve força, então tem as oscilações dentro do jogo, a gente joga um jogo fantástico durante 10, 15 minutos, oscila durante 5, 10 minutos, volta para o jogo de maneira, e a gente não desiste do jogo. Isso é louvável por parte dos atletas, o fato de até o final do jogo acreditar e buscar um resultado que não é fácil nos últimos minutos você tirar energia para buscar o gol e ter a oportunidade. Se o menino, o Freitas, acho que foi quem foi que segurou o Jean, se não segura, provavelmente a gente teria virado do jogo faltando 1, 2 minutos, né? Então assim, tem o lado que a gente tem que melhorar, que quando tem a oportunidade de matar, mate dentro do jogo, é assim que funciona, e tem a parte boa, que é a de nunca desistir. Eu acho que isso é inegável, que o time nunca desiste, mas poderíamos hoje e deveríamos hoje ter 32 pontos. Boa noite, professor. Foi um jogo divertido, para quem gosta do futebol, né? Um jogo de viradas, mas eu queria conversar com o senhor e propor uma reflexão sobre postura. O senhor falou que fomos soberbos depois que fizemos 2-1 e deixamos o adversário reagir e virar e remontar sobre nós. Houve também essa crítica nos 2 jogos em Pernambuco, tanto o Sport quanto o Retrô, sobre postura, sobre o time não rotacionar tão alto como rotacionou no primeiro tempo de 2-1 contra o Fluminense. O que é que o senhor pode fazer para mudar
a postura desses caras para que eles continuem rotacionando alto, mesmo com o placar ao nosso favor ou contra adversários mais fracos? Eu não posso. Tem coisas que a parte física são 31 dias, 10 jogos hoje. De 9 a 9 são 10 partidas. Não é fácil para ninguém. Com viagens de 6, 8, 5 horas no meio incluso. O tempo de recuperação é curto, isso acho que explica um pouco da oscilação da parte física, né? Agora, o que nós não podemos ter é a oscilação da parte objetiva do jogo, da parte técnica e de chegar ao gol adversário. Por alguns minutos hoje, depois do 2-1, nós perdemos a objetividade. Fizemos os gols com objetividade e criamos oportunidades. Depois, nós pensamos talvez mais na beleza do futebol do que na objetividade que é ganhar o jogo. Agora, é normal até existir oscilações dentro de uma partida, mas estão sendo muito grandes, né? E a gente é muito castigado. Cada meia oportunidade do adversário, a gente tem cedido um gol. E a defesa que vinha bem nos últimos jogos, hoje nós deixamos alguns espaços, principalmente tomar um gol de lateral, da maneira como nós tomamos, com um único jogador dentro da área. Depois o outro gol numa postura defensiva que nós balançamos sempre muito bem, trabalhamos muito isso. E bobear ali pro Cano novamente fazer a finalização. Então demos mais espaço do que costumeiramente ou do que nos últimos jogos a gente havia cedido aos adversários. Rogério, boa noite. Não é mistério para ninguém que você foi um dos maiores da posição na história. Queria saber se, de alguma forma, né, nesses últimos anos, com a instabilidade que vive a posição de goleiro do Bahia, isso impacta de alguma forma no performance dos atletas, o como você trabalha essa questão com jogadores da posição e como lidar nesse dia a dia, né, em relação ao que vem passando os goleiros do Bahia e o que você prospecta para a posição especificamente nesses próximos passos. Eu na parte técnica tenho um treinador de goleiros e eu me intrometo muito pouco. Eu deixo com que eles trabalhem a parte técnica. Quando insere na parte tática, na parte de jogo, de construção, sim, aí é minha responsabilidade, porque é o que eu peço para eles fazerem. Mas eu sei que é muito diferente o treino do jogo. Quando aqueles bonequinhos atrás do gol se mexem, no dia que tem 40 mil, as reações são sempre diferentes do que num treinamento onde nós podemos, a bola entrar, não entrar, que vai seguir a mesma coisa. Então eu entendo que também o modo como a torcida às vezes reage a um erro de uma saída de jogo, tira a confiança para o próximo. E isso é uma coisa que eles vão ter que ganhar através disso. É uma coisa que você não pode, é difícil você passar. Você pode dar confiança, você pode pedir, mas na atmosfera que às vezes se cria, a pessoa perde um pouco dessa confiança. O que eu tento fazer é mostrar o que é melhor, como a gente pode sair em caso de pressão, em caso de mano a mano, em caso de superioridade numérica. Tudo isso é treinado como a gente faz para sair. Agora, lógico, tem a reação pessoal, né? E tem o que eu peço, o que é possível fazer, e tem o que o cara sente naquele momento. É muito disso, do cara ter confiança, de fazer uma boa escolha, ou no momento que você acha que não dá, ok, vamos chutar essa bola para frente, vamos sair, mas tudo tem aonde, em que situação fazer isso, né? E aí é muito pessoal, uma interpretação e uma vivência do jogo muito pessoal. Não adianta eu ter jogado, saber, não. É o que passa na cabeça de cada um deles, o que eles sentem naquele momento. É muito emocional do que eles sentem. Não é só a parte técnica. É tudo que se passa mentalmente para que eles possam exercer. Por isso que eles têm a opção, o direito de fazer a bola longa quando necessário, e quando eles se sentirem à vontade para construir, é o melhor jeito que tem para a gente jogar. Boa noite, Rogério. Ainda sobre as vaias que você citou no início da coletiva, Marcos Felipe jogava, falhou, foi vaiado. Ronaldo assumiu a vaga e vem sendo vaiado novamente após as falhas. Qual é o próximo passo para a posição? Eles vão ter que se superar. Eles vão ter que superar o momento mental adverso, o momento psicológico adverso. Porque quando a torcida adversária te vai, é zero problema, né? Quando a sua própria torcida te vai, eu acho que vai ser muito da força mental, do lado psicológico. É isso que eles têm que superar. Eu sei que eles têm capacidade para exercer a função. Agora, vai muito técnica, eles têm tudo isso, têm as informações e têm a capacidade para executar. Agora, existe um momento de pressão no jogo que te leva, muitas vezes, que pode te levar ao erro. Eles vão ter que ir, através da confiança de todos dentro do clube, e vão ter que tentar superar esse momento negativo. Boa noite, Rogério. A
É justamente esse ponto que eu gostaria de abordar com você, com relação ao mental. Na última entrevista coletiva eu falei com você sobre isso, e a gente percebe que com a tecnologia as equipes se preparam melhor, analisam melhor o adversário, mas na hora do jogo, muitas vezes, aquilo que a gente viu não consegue funcionar, e aí o mental faz com que o erro aconteça. Você está falando nesse trabalho que tem que ser feito, de que forma pode ser fortalecido esse mental para que os atletas tenham esse rendimento, lembre-se daquilo que foi planejado, ou que possa agir com assertividade melhor para que as coisas possam dar certo na sequência dos jogos? Eu acho que primeiro é tentar construir uma atmosfera favorável para você dentro do estádio. E eu acho que para isso acontecer, vai ter que ter uma força interior muito grande da parte deles, de qualquer um dos 3 goleiros que nós temos hoje. Vai ter que ter um fortalecimento espiritual, mental muito grande para não deixar com que nada os atinja nesse momento. Agora, nós temos que continuar tentando, continuar trabalhando, e eles têm que ter cabeça fria, tentar baixar o batimento, tentar ter calma, ou então nós vamos acabar sendo um time que rifa muita bola e começa a dar muito espaço de transição, né? E aí tentar o limite deles, de cada um, para fazer as escolhas durante o jogo. E se não se sentir confiável, não se sentir confortável para executar o jogo combinado como nós fazemos, aí nós temos que tirar o time e, logicamente, ir para uma segunda opção, que é nas bolas longas. Rogério, boa noite. Thiago Tolentino, do Bahia Notícias. Quero falar um pouco sobre esse primeiro turno, né? A equipe hoje vencendo conquistaria a sua melhor campanha, né, de primeiro turno dos pontos corridos do Brasileirão. Hoje, infelizmente, não foi possível, mas dá para tirar algo positivo. 2 coisas positivas disso, que são os 7 jogos sem perder no Brasileirão e também se mantendo, né, no G4. Eu queria te perguntar, pedir para você fazer um comparativo do primeiro turno de 2024, onde foi o maior recorde de pontos, pontos corridos do primeiro turno, e com esse primeiro turno da temporada atual. Olha, eu acho que nós jogamos melhor esse primeiro turno do que o primeiro turno do ano passado, apesar da pontuação ser parecida, mas eu acho que a gente cria mais. Esse time desse ano é um time mais criativo, mais agudo, tem mais jogadas de 1 para 1, é um time que joga na maioria das vezes, quando, né, teve Pulga e Ademir, ou Kaique, enfim, tenta a maioria do tempo ter dois jogadores de 1 para 1 do lado, por isso acho que cria tantas oportunidades de gol, né? Esse ano, diferente do ano passado, o Juba fazendo um grande ano, acho que em matéria de construção, tem sido também um ponto diferencial para a gente, né? Quando ele não joga pela largura, como foi na parte final, quando o Cauli entrou, era um jogador que joga por dentro e joga bem. Então acho que a gente cria mais, até, eu não sei os números, tá? Mas o que eu sinto do jogo é que a gente está mais próximo do gol, mais oportunidades claras de gol. Eu vejo o time melhor nesse sentido. Claro que a ausência do Pulga, por exemplo, traz um prejuízo para a gente, porque a próxima troca, por exemplo, no caso de um meia, que é o Cauli, entrando para fazer o Juba passar, poderia ser feita com o Kaique, né? De repente, né? A entrada do Thiago, que é um garoto ainda, poderia ser feita com a entrada do Kaique do lado do pé bom que ele gosta, que é o lado do Ademir. Mas eu vejo o time ter mais oportunidade, jogar um pouco melhor do que no ano passado, mas nós não conseguimos fazer o principal muitas vezes, que é o gol, ser compatível o número de gols com as oportunidades que a gente cria. Boa noite, Rogério. Você entendeu que as falhas que aconteceram hoje, elas foram um misto de individual e de posicionamento da equipe? Olha, eu acho que o primeiro gol de lateral foi uma desatenção. Nós não poderíamos ter só o Cano, que é um jogador que tem como principal a finalização, um jogador que, se qual que é o ponto-chave, finalização, nós não poderíamos ter deixado só. Na segunda, um time bem montado, nós tínhamos Cano para os 2 zagueiros, o Cano se movimenta, nós não podemos deixar, porque o time estava bem montado, a jogada não foi criada, ninguém errou na marcação, só teve a movimentação, o Cano afasta da área, nós não grudamos nele, nós tínhamos 2 para 1 na marcação, não grudamos, então seu erro. O terceiro gol, se eu não me engano, foi um chutão para frente,